noite, irmãos. Vamos de pé orar a Deus para iniciar esse trabalho. Senhor Deus, assim como a música cantada dizia, Deus dos antigos, Tu és também o Deus dos presentes e dos futuros. Te agradecemos por mais uma semana que se passou. Te agradecemos porque estamos aqui. Poderíamos não estar, mas pela Tua graça, misericórdia, providência, poder, estamos aqui. E tantos outros lugares de São Paulo e no Brasil e no mundo, essa hora estão reunidos para Te adorar, para pregar o Evangelho, para cantar, enfim, Senhor Deus, preparar o mundo para o fim dele. Porque quando esse Evangelho, diz a Tua palavra, for pregado, todo mundo, todas as nações virá ao fim. Te agradecemos por mais essa noite. Abençoa-nos em todos os itens do culto, Senhor Deus, possamos nos achar realmente na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos recitar em uníssono, usando o boletim, Mateus 6, 33 a 34. Um trecho do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Pausadamente, para que todos possam acompanhar. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso, Mateus 6, 33, 34. A irmã Ana Cláudia tem um aviso nesse momento, por favor. Está conosco, como os irmãos perceberam, ele vai pregar, nosso pastor emérito, pastor Manuel Té. Ele prefere por enquanto ficar lá embaixo, no devido momento ele virá aqui à frente. Irmãos, são muitos avisos porque o fim do ano está aí, o Natal, o Ano Novo. Então prestem atenção, acompanhem os avisos no boletim também. Eu preciso usar óculos. Acho que é a primeira vez que eu coloco óculos aqui e é da Marisa. Então eu estou percebendo que eu preciso mesmo ir num oftalmo. Então vamos lá. Fui convidada para fazer esse aviso, né, sobre o Congresso das Mulheres de Ebenezer, tá? Que é Mulheres Exalando o Perfume de Cristo. Nessa sexta-feira, agora próxima, às 20 horas, nós teremos palestra com Cláudia Santos, Exalando o Perfume de Cristo. Veja bem, irmãos, não é um programa das mulheres para as mulheres, é um programa das mulheres para toda a igreja, ok? E no sábado nós vamos começar às 15 horas, tá? Nós vamos ter palestra com a psicóloga Silvana Calistro, 2 palestras, exalando o perfume na espiritualidade e nos relacionamentos familiares. Mas nós vamos ter também o pastor Marcos Calisto, falando especificamente para os homens sobre o tema o papel do homem na família. Também teremos a psicopedagoga Miriam Damasceno, jovens exalando o bom perfume de Cristo. Teremos recepção às 17 horas e o encerramento às 20 horas. Então, nós mulheres da MCA convidamos todos, crianças, homens, jovens, adolescentes, a estarem conosco nessa comemoração e nesse congresso, ok? Cânticos de louvor estão sendo apresentados. Os irmãos aproveitem se cumprimentarem, mas visando basicamente os visitantes, tá bom? Depois, ato contínuo, teremos a intercessão e agradecimento com o irmão Paulo Soloveno. Obrigado. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos nos colocar de pé. Como o irmão falou, vamos nos cumprimentar nessa noite.
Como é bom a gente estar na casa do Senhor. Como é bom a gente ter essa oportunidade de louvar o nome do Senhor. Então vamos cantar com muita alegria que só o Senhor é santo, santo. Só Ele é digno do nosso louvor. Só Ele é digno da nossa gratidão. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Amém? exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Como é bom louvar ao Senhor, não é verdade? Confesso que eu estou um pouco sem voz, mas me sinto muito feliz de estar aqui na frente louvando o nome do Senhor. E essa música fala: minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Essa música vem falar muito ao meu coração. Espero que fale ao coração dos irmãos, porque nós temos que estar sempre firmes no Senhor, mesmo diante de todos os problemas, dificuldade. A gente sabe que tem um Deus que cuida de nós, um Deus que estende as suas mãos e nos levanta quando a gente cai. Então a gente tem que cantar com muito louvor e dedicar essa música realmente a Deus, porque a gente sabe que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus está na tua vida. Ele sabe quando você está precisando de uma ajuda, mas a gente tem que clamar também, a gente tem que dobrar o joelho também, porque Ele quer nos fortalecer quando a gente passa por dificuldades. Eu sempre falo que
As tribulações vêm para que nós possamos crescer espiritualmente, que a gente possa buscar cada vez mais a Deus. É só dobrando o joelho que a gente pode ter um encontro verdadeiro com Deus. Então vamos cantar essa música. Descansarei na mão de Deus. Vamos cantar essa música com bastante alegria. Ela fala: cante ao Senhor, é o meu ser de alegria. Cante os céus, grande és Deus, grande és Deus. Que nós possamos cantar com muita alegria diante do nosso Deus. Eu sei que às vezes a gente não tem motivo para se alegrar, mas o motivo é Deus. A gente pode passar por todos os problemas e dificuldades, mas a gente tem que se alegrar no Senhor. Por esse motivo que você está aqui nessa noite, para que você possa se alegrar no Senhor, e quando você sair daqui, o seu coração possa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Sun
Esse é um momento de intercessão. Os irmãos que quiserem vir aqui na frente, os irmãos que tiverem algum problema, dificuldade, que precisarem de oração, aqueles que têm uma bênção, têm um agradecimento também a fazer, que venham aqui na frente, que nós possamos orar com os irmãos. O pastor Paulo vai orar com os irmãos. Entre os batistas, a data de hoje é reservada para comemorarmos o dia do ministro de música. E até onde eu sei, nós temos somente uma ministra de música consagrada aqui em nossa igreja. Eu gostaria de pedir à irmã Cristina que viesse até aqui à frente para que nós pudéssemos orar por ela. E também os demais líderes de música da nossa igreja que viessem até aqui à frente. O Wesley, que é o diretor do departamento de música. A Silvinha, que rege o coral masculino. Quem mais? A Marisa também está aqui. Quem mais? Me ajudem, por favor. O Igor. Está aí? Não, né? Está aí. Está aí. Vamos orar então. Senhor, nosso eterno Pai, nós te agradecemos pelo grande privilégio que nós temos de estar na Tua presença. Tu conheces a cada um de nós, Senhor. Não nos conheces somente pela nossa aparência, não vês somente o que é exterior, mas sabes o que vai dentro do nosso coração. E cada um dos irmãos que está aqui à frente, Senhor, tem um desejo de melhor te servir, principalmente na área de música. Tu sabes que são horas de ensaios, são horas de estudo, meses de trabalho, que nesse momento nós reconhecemos e queremos te dar graças porque destes a estas pessoas o dom da música, o dom de louvar o teu santo e bendito nome através da música. Que tu possas estar abençoando a cada um deles, Senhor, na sua vida particular, na sua vida devocional, na sua vida cristã, na sua vida conjugal. Que eles sejam bênçãos, Senhor, primeiro para as suas famílias, depois para a nossa igreja, depois para os seus amigos e colegas de trabalho, de estudo. Que onde eles estiverem, Senhor, sejam luz nas trevas, para que o mundo possa ver Cristo através deles. Te agradecemos, Senhor, pelos irmãos que tens colocado nesta igreja para exercer este ministério. E pedimos que continues nos abençoando, dando a eles vida longa
e muito entusiasmo, muito amor pela obra que abraçaram. Queremos aproveitar também, Senhor, para te colocar diante de ti, nos teus tronos de graças, a vida desses irmãos que estão também se apresentando para pedir as tuas mais ricas bênçãos sobre problemas sérios que têm enfrentado, problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas de financeiros. Alguns têm problemas de emprego. Tu conheces a cada coração, sabes da necessidade que temos, cada um de nós. Por isso nós te pedimos que nos abençoes. Nós aproveitamos também a oportunidade para te agradecer as muitas bênçãos que tens derramado sobre nós. São grandes as lutas, são grandes as tentações, mas temos um Deus que é poderoso para nos livrar de todas essas lutas, de todas essas tentações. Por isso nós descansamos em Ti, Senhor. Por isso nós esperamos em Ti a solução para cada um desses problemas. Em especial queremos orar pelo pastor desta igreja, lá na cidade de Taquarituba, juntamente com os demais irmãos que com ele estão participando daquela festa de aniversário. Tu sabes, Senhor, que nós temos investido parte das nossas vidas naquele trabalho, mas reconhecemos que somos pequenos diante da grande obra que tem a ser realizada ali. Por isso nós te pedimos que abençoes aqueles irmãos lá naquela cidade, que eles possam brilhar cada vez mais intensamente, para que o mundo possa ver Cristo através deles. Por isso, desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos ouvir uma inspiração musical com a nossa irmã Marli. Em Isaías 41, versículo 10, diz assim: por isso não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Tem um hino que eu gosto de cantar que fala assim... que quando a gente ouve o nome de Jesus, um novo sol brilha na nossa vida. E hoje eu vou cantar também um hino que fala sobre o nome de Jesus, da esperança que esse nome traz para a gente. Eu não estou muito boa, não sei se vocês estão percebendo, eu estou um pouco rouca, mas como a Marisa falou, louvar ao Senhor é sempre muito bom. Amém? Simples
força, ó Pai, tua força refaz meu viver. Posso depender de ti e provar do teu agir, se eu crer em teu nome, Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito é o que vem em teu nome, Senhor. Louvai o seu nome para sempre. Eterno, Deus forte e rei dos reis. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito é o que vem. Bendito é o que vem. Bendito é o que Amém. Obrigado, irmã Marli, usando esse dom que recebeu de Deus da música. Irmãos, o nome de Jesus, como foi acabado de cantar, ele pode lhe valer a vida pelo simples fato de ser pronunciado no Paquistão, no Irã ou na Coreia do Norte. Acreditem se quiser. E como o pastor Manuel falou agora há pouquinho, se isso não é o fim do mundo, então não sei quando será. E nós estamos aqui totalmente, até na internet, sendo vistos por tanta gente e ninguém vem nos prender. Vamos aproveitar, irmãos. Passaram-se muitas e nem tantas, né, esse ano, águas debaixo da ponte, né? E daqui a pouco nós vamos cantar chuvas de bênçãos, mas enquanto aguardamos as chuvas pluviométricas, vamos agradecer a Deus por tantas bênçãos. E nós vamos, como o item do boletim fala, hora da dedicação, vidas, dízimos e ofertas. Depois, ato contínuo, nós vamos cantar sob a regência do irmão Paulo, chuvas de bênçãos e ato contínuo de agradecimento pelas ofertas. Vou pedir que o irmão Oswaldo Santos venha aqui e agradeça as ofertas. Cantemos com bastante alegria, chuvas de bênçãos teremos. Amém? Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus.
Bendito Deus, nós queremos te agradecer por esses momentos que estamos aqui na tua presença, Senhor, gozando, Senhor, dessas chuvas de bênçãos que o Senhor tem para nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos fez filhos teus, Senhor Deus, e por isso estamos aqui, ó Pai, para louvarmos o teu santo nome, ó Deus. Queremos te pedir, ó Pai, por aquelas pessoas que não puderam estar neste momento, Senhor Deus, no privilégio de estar aqui louvando a Ti, Senhor Deus, mas que eu possa estar com cada um, Senhor, Tu sabes o motivo, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai. Queremos te pedir, ó Pai, pelos dízimos e ofertas aqui apresentados, Senhor, que possa, Senhor Deus, ser distribuído da melhor forma possível, Deus, para a Tua obra, Senhor Deus, para os cursos da igreja, Senhor Deus, as pessoas que aqui trabalham, ó Pai, que possa, Deus, ser aproveitado, Senhor Deus, de forma digna, Senhor Deus. Te pedimos, ó Pai, para aqueles que não puderam estar fazendo, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, abençoa aquelas pessoas que, talvez até por desemprego, não possam estar contribuindo, ó Pai, mas que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue conosco, com a palavra que vamos ouvir, Senhor Deus, e que o Senhor nos abençoe, pois nos leve para nossos lares, ó Pai, e que nós possamos, durante a semana, continuar cultuando a Ti, Senhor Deus. E o Senhor nos dê, Senhor Deus, ricas bênçãos. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. O Salmo 20, verso 7, diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos. E nós podemos dizer hoje, uma linguagem contemporânea, outros em mísseis, outros em tanques, outros em metralhadoras, outros em aviões supersônicos, né? Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O Coral Jovem está com a apresentação. Irmãos, nós cantamos que nós vamos descansar no Senhor, não é isso? E isso só pode ser possível porque o Senhor é a nossa torre forte. E hoje mesmo com um número um pouco reduzido do coral, devido ao feriado, né, nós queremos cantar que o Senhor é a nossa torre forte e o abrigo sobre as nossas vidas. Que seja uma reflexão para você, pois Ele também é a sua torre forte. Estou em um deserto, desejando em casa estar. Posso às vezes me frustrar, e em meio ao vazio que a solidão formou, vejo que sem rumo estou. Então eu corro para o alto, onde livre eu serei. Tu és torre forte, abrigo sobre mim, Deus poderoso, o reino não tem fim.
pastor vai falar de baixo? Tá bom. Irmãos, como os irmãos já foi dito aqui, o pastor Walter Keller, Wagner Keller, falando o pai dele, ele está numa das congregações da Ebenezer, lá em Taquarituba. Aliás, é um trabalho começado pelo pastor Manuel, né, pastor? E ele está fazendo, a congregação está fazendo aniversário. Pastor Manuel, inclusive, não precisa ser apresentado, é o nosso pastor emérito, mas ele está colaborando também, licença, pastor, falar, lá no Pão Diário. De vez em quando ele aparece numa das meditações diárias, então ele tem um vasto ministério, fora mesmo depois de pastor efetivo de uma igreja. Obrigado. Foram 37 eu vou pedir licença para descer do púlpito, pastor. Não. Foram 37 no ano retrasado, 55 neste ano e 43 no ano próximo, além do Jornal Batista, de um que eu estou terminando sozinho, porque é para não crentes esse próximo que vai sair. Gostoso fazer isso. Além dos autistas que estão agora na nossa mira, estamos criando uma entidade. Hoje mesmo vim da PIB, da IBNU, o uniforme da igreja, uma reunião que a gente teve com pais de autistas. E estamos num projeto de começar nas igrejas unidades de tratamento de autistas. Os americanos acham que cada 50 crianças que nascem agora, uma é autista. Os brasileiros calculavam 150. Os irmãos terem uma ideia de como a coisa está ficando. O mundo de hoje é surpreendente. Timóteo disse, 2 Timóteo, que nos últimos tempos os homens teriam prazer em morrer, deleite na morte. Nunca se imaginou que isso pudesse acontecer. São os nossos dias. São os nossos dias. Eu escrevi para o Jornal Batista cena dramática. Aquela jovem com câncer que provocou a sua morte. Hoje, uma senhora me telefonou que um padre leu na missa esse artigo. O mundo de hoje é um mundo todo igualado. Coisas boas se esparramam, mas coisas ruins também se esparramam rapidamente. É a pós-modernidade. Eu gostaria de, nesta noite, pensar com os irmãos a respeito de alguns enganos que existem sobre a vida cristã. Eu estava escrevendo um artigo em Minas Gerais, visitando meu netinho que fez 12 anos. De manhã eu escrevia, à tarde o pastor me levava em vários lugares. Eu fui entrevistado na PAI, lá, numa entidade, visitei uma criança autista e preguei domingo à noite na PIB de Montes Claros. Uma grande igreja bem no centro de Montes Claros. E quando abri o jornal, tinha uma página só de piadas de um mineiro lá. Então, o mineiro disse, e eu me lembrei dos enganos de hoje, que um pau d'água chegou em casa e resolveu o seguinte: agora eu vou tomar o último porre para dormir mesmo. E chegou na cozinha, meio escuro, viu uma coisa verde em cima da pia, cortou em pedacinho, bateu, meio litro de cachaça, bebeu e dormiu até outro dia. Antes de levantar, ele escutou a mulher chamando: Zé, Zé, você viu o papagaio? Confundiu a cor verde. Quando os
missionários americanos chegaram no Brasil, eles ficaram na dúvida de como começar a pregar o Evangelho e dizer que as pessoas precisavam se converter. E eles perceberam que todo mundo era religioso, mas todo mundo fumava e bebia. E a primeira coisa que eles começaram a pregar é que precisava de haver arrependimento para abandonar os vícios de fumar e de beber. Isso estabeleceu na cabeça, principalmente dos novos convertidos, de que ser crente é não fumar e não beber. E isso passou firme, realmente. Às vezes uma pessoa pega e fala para mim: obrigado, arrumei um bonitão para vir aqui. Às vezes a pessoa me pergunta assim: você não fuma nem bebe? Não, não fumo nem bebo. Porque é crente? Eu falo, não, porque eu não sou burro. Mas como assim? Aí eu explico o que é que o fumo faz. Você inala nicotina. E você faz aquele respirar e inalar e exalar. Você inala oxigênio, limpa o gás carbônico que está lá, ele sai carbônico, tem que voltar oxigênio. Só que quando você fuma, a nicotina é pesada. E a tua pleura, aquele véu, ele tem alvéolos, esses alvéolos armazena dentro dele nicotina. A nicotina é pesada. Depois de uns tempos de fumo, quando aquela pleura balança, como está pesada, num ponto ela encosta no pulmão. Ali nasce um câncer. Você acha que eu vou fumar? Porque eu sou crente? Tem um motivo para não fumar. Não precisa nem ser crente. E beber? Bom, quando você bebe uma bebida forte, não dá tempo do teu estômago digerir. Então ele faz um movimento, porque fica queimando, que dá a sensação de fome. Esse movimento que ele faz é exatamente peristáltico, exatamente para refrescar o teu estômago. Evapora o álcool pelos poros, vai para o sangue e para o cérebro, queima os teus neurônios. Se você continuar a beber, você vai ter delírio, tremores e tal. Você já viu o fim? Então, não é porque eu sou crente que eu não fumo e não bebo. Seria muito burrice fumar e beber. E começo a mostrar uma coisa só: o homem é perdido, pecador condenado, se negar a Jesus, rejeitar a Jesus. Só é o suficiente. O resto é consequência. Jó pensava um pouquinho assim também. Vamos ler só alguns versos. Capítulo 1 diz no verso 5, no finalzinho: Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E assim que Jó procedia, fazendo sacrifícios por eles, fazendo obras por eles. Aí ele diz, o texto diz assim: certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos, a ele, a sua família e tudo que ele tem? Tens abençoado a obra de suas mãos, os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo o que ele tem, e ele blasfemará contra a tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo que ele tem está sob teu poder, apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor.
O que está começando aqui? Aqui está começando a história de Jó. A história de Jó é a história de cada pessoa que está aqui presente. E a minha também. E a minha também. No mundo em que vivemos, nós sofremos influências, principalmente culturais. Vocês comem a comida que comem porque nasceram no Brasil. Mas se vocês nascessem na Tailândia, vocês comeriam outra comida. A Paula foi fazer uma palestra num congresso na Tailândia. Voltou maravilhada com a cultura do povo. Como um celebra o outro. Celebra o seu próximo. Uma celebração. Quando se encontra. Não são crentes. Cultura. A cultura permeia cada época da humanidade. A cultura que permeava nessa época de Jó, permeia ainda hoje. E principalmente no seio das igrejas evangélicas. Como assim? Bom, se você continuar lendo a história, você vai encontrar uma coisa muito interessante. Jó começa a sofrer, e sofrer muito mesmo. Nesse sofrimento dele, desaparecem os seus amigos, e só vem 4 deles. 3 chegam primeiro, não tendo o que falar, dado o quadro tão horroroso, eles pegam e ficam só olhando para ele. Não falam nada. Não tinham o que falar. Faltava assunto, um susto. Mas notem bem o texto que nós lemos. Jó oferecia sacrifícios por todos os seus filhos. E diziam: por acaso não tenham eles pecado contra Deus? As pessoas acham que uma vida sem pecado é possível. Mas não é possível. Não é possível. O homem nasce pecador e morre pecador. A diferença é que quando ele se converte, ele aceita a luta e não se entrega. Se ele não se converte, ele continua escravo do pecado. Tudo que acontece na vida do humano, seja ele crente ou não, é um movimento de Deus em direção a libertá-lo do estado de pecaminosidade que ele nasceu. Por que que Deus começa esse movimento em direção à nossa libertação? Porque ele precisa de filhos livres para servi-lo. Então, o que acontece conosco é uma interferência de Deus visando nos libertar, porque a prisão nos impede de servi-lo. Então, é um trabalho de Deus. Satanás acusou Deus de ser um corruptor. Tu compras a fidelidade dos homens com bens. Eu fico imaginando como é a antiga teologia da libertação. Teologia da prosperidade. Ela foi inventada pelo diabo. Se você fizer isso, você não vai sofrer. Porque Deus vai se agradar de você. Porque você fez isso, e não fez isso. A ideia que está na cabeça das pessoas. É interessante que Jó tinha essa teologia delevelmente, porque ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos, na esperança que aqueles sacrifícios comprasse
a piedade de Deus para com os seus filhos. E não comprou. Os filhos de Jó foram levados junto com bois, camelos, ovelhas, os escravos, com a plantação, com tudo. Impressionante isso. Impressionante. Então não funciona essa ideia de que o que a gente tem de facilidade nessa vida seja porque a gente está agradando a Deus. Será que aqueles irmãos que estão perdendo, sendo decapitados, aonde está perdurando o Estado Islâmico, eles não estão agradando a Deus? Não estão negando Jesus, sabendo que vão morrer? E morrem. Então, não é funcional aquela cultura que a gente tem, de que bênção vem, porque a gente fez tudo certinho, conforme a vontade de Deus. Somos até prisioneiros dessa teologia do vai e vem, essa teologia de compra, esse contrato. Lembram-se daquela parábola dos filhos, dos trabalhadores que ficaram reclamando do seu senhor, que os contratou? Deu um dinheiro para eles trabalharem das 6 às 5 da tarde. Deu um denário, vamos dizer, para quem trabalhou das 9 às 5. Da meio-dia às 5, das 3 às 5, das 5 às 6. Reclamaram. Os outros não reclamaram. Por que reclamaram? Eles tinham feito um contrato. E o seu senhor pagou conforme o contrato. Não faça contrato com Deus. É perigoso. Porque não é bíblico. Tudo que está na Bíblia tem finalidade múltipla. A finalidade dos milagres de Jesus era a misericórdia, a manifestação do seu poder divino. É uma outra coisa que todo mundo esquece. Sempre tinha um ensino. Nenhum milagre de Jesus foi igual ao outro, porque ele incluía o ensino fundamental que o crente se submeta ao ensino libertador de Deus, porque ele vem sobre todas as pessoas. Quando a gente continua lendo o livro, para escrever 2 artigos para o presente diário, essa semana eu gastei um tempinho gostoso lendo todo o livro. E é interessante que logo depois dos primeiros capítulos, acho que o 2º ou 3º, Jó fala assim: o que mais eu temia me aconteceu. O que mais eu temia me aconteceu. O que é que aconteceu com Jó, que era temor dele anteriormente, antes que acontecesse? É interessante que quando Jó sofre, aí foram os diáconos da igreja batista que ele frequentava, ou outros membros, para ninguém pensar que eu tenho alguma coisa contra diácono, e chegaram para o Jó e começaram a falar o que qualquer crente de hoje em dia falaria: Jó, fica imaginando aí, pesquisa, qual foi o pecado que você cometeu para estar sofrendo como você está sofrendo? O teu pecado foi grave, olha como você está. E o Jó dizia que se ele tivesse uma pedra na mão, ele rasparia a sua ferida, que ele ansiava a madrugada. Era uma coisa terrível, muito terrível. Quando começaram a acusar Jó de que ele era culpado pelo que estava sofrendo, que pecado você cometeu, aí o Jó fez aquilo que às vezes alguns crentes costumam fazer. Ele chegou na frente da igreja e começou a desfilar a sua bondade. Ah, mas eu era certinho nesse ponto. Eu andava, eu era aplaudido, os velhos paravam, os jovens me beijavam a mão. Eu nunca fiz isso, não fiz aquilo. Fez um desfilar das suas bondades, da sua integridade.
mas não funcionou. Não funcionou nem para consolá-lo. Aí os seus amigos foram por cima dele mesmo. Ó Jó, você só falou besteira. Você só falou bem de você. Se você só pode falar bem de você, a conclusão é essa. Você é bonzinho, um crente nota 10, e Deus é injusto. Pronto. É essa a conclusão que a gente vai chegar. É isso que você está dizendo de Deus? Aí o Jó desabafou contra o último, que foi o Elifas. Desabafou firme mesmo. E começou também a tentar explicar o sofrimento pela sabedoria humana. Aí ele levou uma chamada de Deus. Jó, me explica uma coisa. Você entende por que a corça corre contra o vento? Você entende por que o mar não invade a terra? Você sabe para onde vai o vento? E vai fazendo perguntas sobre a natureza. Você sabe? Não. Você não sabe. Como é que você vai saber o que aconteceu com você? Você não está achando saída? É claro. A explicação não está na terra. Não está na cultura dos homens, na sabedoria dos homens, na interpretação dos homens. Não está na teologia dos homens. Não está nada disso. É outra coisa. Sabe quem teria resposta para Jó? Orígenes, que viveu em 195. Ele dizia que quando você lê a Bíblia, você tem 4 abordagens sobre a Bíblia, sobre o texto. Literal, sentido literal. Não matarás. Pronto, sentido literal. Mas tem o sentido também alegórico. Jesus usou muito nas suas parábolas o sentido alegórico. Por isso que as parábolas de Jesus, ela tem um ensino principal, depois tem um segundo, um terceiro. Você pode aplicar em várias circunstâncias. Que é a alegoria. Paulo usa alegoria. Olha, tem 2 alianças. Aquela para Sara, aquela para Agar. A de Sara é segundo a promessa. E vai aí. Depois tem o sentido moral. O sentido moral da palavra de Deus é a prática da palavra de Deus. Você quer ver o sentido moral da palavra de Deus? Muito difícil. É a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um problema para as nossas reuniões de oração. Nas nossas reuniões de oração, a gente pede tudo que a gente precisa nesta vida. De vez em quando até a reunião de oração se transforma numa sessão de fofoca. Irmãos, vou orar pela irmã Maria, porque ela e o irmão José estão se dando muito mal, a coisa está assim, assado. Aí todo mundo fica sabendo que o José e a Maria andam brigando. E vamos pedindo coisas sobre essa vida. É a oração modelo. Não tem um pedido material. Não tem pedido de emprego, não tem pedido de doença, não tem pedido nada. E saiu dos lábios de Jesus. É um modelo de vida do cristão. Só Jesus viveu a oração que lhe ensinou. Pai, para você não obedecer a Deus por temor do castigo, mas obedecer por amor. Pai, você obedece por amor. Mesmo depois que ele morre, você obedece seus princípios. Por amor. Mas Pai do céu não é para ficar só para você, é para ser dividido, ele é nosso. Ele não está misturado com as ideias do homem, com a cultura humana. Eu acho que Deus nunca foi do PT. Que estás nos céus, longe da mistura com isso aqui. Santificado seja o teu nome. Como ele é santificado aqui? É quando eu desejo a bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Fome e sede
é fundamental para a subsistência. Justiça é santificação. Tem que ter fome e sede de santificação, para o nome de Deus sair ileso da blasfêmia dos que assistem o crente fazer coisa que não devia fazer. Venha a nós o vosso reino, nenhum pedido material. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O crente está pedindo que Deus traga o ambiente do céu para a sua igreja. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Assim como perdoamos, olha. Você não perdoa para ser perdoado, perdoa porque é um perdoado. Deus está te perdoando na obra de santificação. Mostra o teu pecado, você se arrepende, o sangue de Jesus Cristo purifica. Que coisa extraordinária. Tem uma coisa nessa oração que me intriga muito. Não nos induzas à tentação. Quando você fala mal de alguém, esse alguém vai tentar provar o contrário. E como ele não tem sabedoria de Deus, porque ele errou, e você está vendo que ele errou, ele vai tentar provar que ele não é aquilo que você falou que ele é, de forma pecadora. Falar mal de alguém é induzir esse alguém a pecar. E a gente pensa que a gente está consertando o outro. Os irmãos percebem como Jó está entendendo agora a dificuldade dele entender o que está acontecendo com ele? Sabe por quê? Porque além da prática, a interpretação moral das Escrituras, que é a prática, tem uma outra interpretação, a anagógica. Aná, em grego, é re. Ago é conduzir. Recondução. É quando você vive um preceito bíblico, um ensino bíblico, porque tem prêmio no céu, se você viver. Reconduz o teu procedimento na terra com vistas ao céu. E Jó chegou nesse ponto. Deus chamou Jó, falou: Jó, você entendeu? Não. Explicou. O senhor só falou bobagem. Porque aquilo que te aconteceu não tinha nada a ver com a terra, tinha a ver com o céu. A vida do crente está ligada ao céu. Coisas que acontecem na tua vida é coisas que foi decidida no céu. Deus vai trabalhar até o final da tua vida para te libertar, para você ser livre para servir. Jesus falou: e conhecereis a verdade. Isso é palavra de Deus, a verdade. E ela vos libertará. Para que Deus quer gente livre? Para servi-lo. Porque enquanto não for livre, serve o outro e não ele. Não foi Satanás que perguntou para Deus e provocou a Deus. Foi Deus que provocou Satanás. Você viu meu servo Jó? Aí, Satanás lançou na cara de Deus. Com perdão da linguagem bem popular. Também, tu corrompes, dá tudo para ele. Quem é que não te serve se tu dás o bom do melhor? Aí Deus chama Jó, fala: Jó, aquilo que você tinha, para mim não é problema, eu te devolvo tudo. Quer ver? Devolveu. Sabe o que estava acontecendo com você, Jó? Não. Você foi escolhido para salvar a minha honra. Tudo que te acontece envolve a honra de Deus. Viu? Tudo
é para salvar a honra de Deus. Eu fiquei muito insatisfeito depois que vi que aquilo que começou no Jardim das Oliveiras em 81 terminou numa ONG extraordinária. Quando souberam, o pastor disse na PAI de Montes Claros, eu estava lá, fui convidado para falar na PAI. A AMA esparramou-se pelo Brasil inteiro. Depois de 10 anos, muitas lutas, eu deixei a AMA. Hoje ela tem 200 funcionários. Não imaginar? E cresceu tanto o número de autistas, a AMA não dá conta. O governo faz uma verdadeira política de enganação. A criança vai no CAPS, ela pode ser atendida durante 6 meses se eles tiverem recurso de atendê-la. Depois, ele é dispensado, vão cuidar de outro autista que não tem cuidado, para depois dar uma estatística de que 500 autistas foram atendidos naquele serviço lá. Pronto, está feito. Mas eu fiquei pensando, as igrejas ficam fechadas. Em 10 crianças autistas, os pais ajudam com um pouco. Advogado prensa o governo, ganha 609 de cada família de ajuda. Dá para pagar uns 3 funcionários, voluntários da igreja, treinados. Teológica fundou um curso de cuidadores de autistas. Grandes mestres dos 8 que falam lá, nenhum cobrou até hoje da teológica. Porque sabem que o fundador da AMA está envolvido. Eu fiquei pensando, eu larguei o barco fora da hora. Devia ter continuado. Mas graças a Deus estamos tendo reuniões. A igreja Brasil para Cristo, dia 7 de dezembro, vai fazer um grande evento. O culto da manhã e da noite é sobre autistas. Já mandaram avisar, queremos o Senhor de manhã e de noite, falando algo sobre o autismo. Eu pensei, isso é coisa de Deus. Não pedi, não informei, não divulguei nada. Coisa de Deus. Agora pensem bem, a Cristolândia exaltou os batistas grandemente no Brasil. Só que exaltou os batistas, mas nem todo mundo concorda que se ajude um drogado. Mas criança autista, ninguém vai ser contra. A imprensa vai divulgar. E nós precisamos de bom nome para a glória de Deus. Nós precisamos nos libertar dessa prisão na terra. Nós precisamos entender que Deus é um Pai. E o que acontece com a gente é a obra dele nos libertando. Para sermos livres para servi-lo. Porque seu filho veio para isso. Depois que você é liberto, ele te transforma num diácono. Tem 2 palavras para servo: doulos e diácono. Diácono é o mordomo treinadíssimo para servir o seu Senhor em busca de um prêmio, olhar no rosto do seu Senhor a alegria de ter sido servido. Diácono é escolhido por Deus para servir a Deus na casa de Deus. Cada irmão que você serve, ele fica contente porque você o serviu, porque o humano gosta de ser servido. Deus quer te libertar para você ser livre para servi-lo. Mas para concluir,
Em 1940, os aliados foram encurralados pelo exército alemão. A estratégia dos aliados foi que, pelo porto de Dunkerque, entrassem navios por detrás e salvasse os batalhões aliados encurralados entre o mar e as forças da Alemanha. As forças da Alemanha ficaram de braços cruzados, esperando deteriorar o ânimo, deteriorar tudo, acabar a comida, aí eles massacrariam. Mas tinha um major comandante de um batalhão que era um crente muito firme. E quando viu alcoolismo, prostituição, tudo invadindo aquelas companhias que estavam esperando os navios chegarem, ele falou: não tem nada disso. 6 da manhã de pé, treinamento. Ia dormir às 10 da noite. Aí, quando foram se aproximando dos navios, os soldados aliados foram se movimentando, os alemães atacaram. Dizimaram 50% de cada batalhão. Do batalhão do major Durão, morreram 2. A igreja, ela não pode ficar dentro das 4 paredes como um exército parado, enquanto lá fora as tropas inimigas estão dizimando almas. Você liberta do Senhor para sair para fora e ser vitorioso, não cair, vencer, porque Deus está operando na tua vida, mesmo que seja doença, mesmo que seja quebra econômica, mesmo que seja qualquer problema, que você pense que está sendo um castigo, está sendo o amor de Deus te preparando para te libertar e servi-lo. Aí no capítulo 45 de Jó, último capítulo, verso 5, 42:5. Jó diz: antes eu ouvia falar de ti, agora eu te conheço. Tudo que te acontece é Deus te chamando para conhecê-lo, aperfeiçoar-te e você servi-lo, derrotando, capacitando para derrotar as hostes do inimigo. Reavalie o que você tem pensado sobre o que tem te acontecido até agora e saiba, foi sempre o amor de Deus te escolhendo para honrá-lo como Jó fez. Amém? Vamos cantar, irmãos, o hino número 32 do Inário para o Culto Cristão, ao Deus de amor e de imensa bondade.
Irmãos, chegamos ao final do culto. Estamos entrando na última semana de novembro. Não vamos esquecer de convidar amigos, vizinhos, parentes para a adoração a Deus no final do ano. Sempre é uma ocasião especial. Eu não sei se vai sair algum folheto, alguma impressão aí, como a gente fazia, mas de boca, então, vamos seguindo o boletim, ver os programas, os corais. Há uma intensa movimentação dos ensaios musicais. Então, é uma ocasião alegre de convidar nossos parentes. Também recomendem, se alguém quiser ouvir ou não veio hoje aqui, a mensagem foi gravada, está na internet. Se fosse na minha época, eu dizia, está na estação tal, 1240 kHz, não sei o quê. Agora, os pós-modernos têm pelo menos essa coisa boa, né? Está lá a mensagem gravada para a posteridade. Vamos orar e ouvir o pós-lúdio e nos encaminhar lá para nos cumprimentar e ir para casa. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela vida do teu servo Jó, tantos anos passados. Ele aprendeu no meio de enormes sofrimentos que nem podemos imaginar. Senhor Deus, dá que olhando para o teu servo tão antigo, e tu és mesmo o Deus dos antigos e dos presentes e dos futuros. Te agradecemos, Senhor Deus, porque temos Jesus que sofreu mais do que Jó, sofreu moral, sofreu biologicamente, fisicamente, para nos livrar do inferno, para nos livrar do diabo, do inimigo, de Satanás, e nos transformar e nos levar para o reino do Filho do seu amor, lá no céu. Te agradecemos pelos irmãos que estão aqui, os que ouviram a mensagem pela internet, os que a ouvirão ainda. Te agradecemos pelos visitantes que nos honram com a sua presença hoje à noite. Muito obrigado por essas bênçãos. Permita que o pastor volte lá de Taquarituba e os que estão com ele em paz e segurança. Em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem sentar.